Boa tarde, boa noite. A depender do horário que os amigos irão assistir este trabalho, nós aqui queremos dar continuidade ao projeto ao nosso Grupo Espírita Jesus o Caminho, e tem por objetivo trabalhar capítulo a capítulo, fazendo reflexões em torno dos textos de Emmanuel, que analisa normalmente os evangelistas, procurando trabalhar estas reflexões em 10 minutos. Hoje nós estamos com o capítulo 26, trabalhos imediatos. E justamente o benfeitor Emmanuel vai nos trazer, que chama esse capítulo Trabalhos Imediatos, uma reflexão. Capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Por si só, esse texto, então, que encontramos em Pedro, 1 Pedro, nos traz profundas reflexões sobre espontaneidade e não a força da ocorrência ou da situação. Emmanuel, analisando esse texto, ele traz o seguinte: e naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. E o que seriam esses trabalhos imediatos? Precisamos pensar sobre isso. Aonde a solicitude, né, obviamente, nos situou. Pode ser, por vezes, dentro do próprio lar, dentro da família, trabalho, aonde nós fomos instalados, colocados como programação reencarnatória. Mano continua dizendo: há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Realmente, o benfeitor nos provocando essas reflexões, para que não nos preocupemos demasiadamente com o futuro, mas sim olhemos para o presente, o imediato, aonde exatamente, por vezes, é necessária a nossa atenção, nosso cuidado, o nosso trabalho. Continua, Emmanuel. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Não é assim que aprendemos a resolução dos problemas? A própria paciência, por vezes a gente solicita a providência divina nas nossas preces, que ter paciência, ter perdão, ter tolerância em relação aos outros, obviamente. Sem darmos conta, muitas vezes, que estas são conquistas do espírito, inalienáveis e paulatinas. E adquira paciência de um momento para o outro, que traz o coração fogueado pelo desejo de desforra ou de vingança, apacenta este mesmo de um momento para o outro. É necessário exercer.
ponderação e caminhar na análise da dificuldade para a sua solução, no sentido também de não repetirmos os erros do passado. Então, é aprendizado. E assim nós evoluímos. E é através desses exercícios e das dificuldades do caminho, nós vamos aprendendo. Se nunca, ao torno da nossa caminhada e trazendo no nosso exemplo, por um caminho terreno, fazendo uma trilha, encontramos um obstáculo, um tronco caído, uma pedra que deslizou no caminho. Se nunca tivéssemos encontrado, nunca haveríamos analisado ou ponderado sobre a possibilidade de tirá-la do caminho. Alguns de nós pensam assim, mas é muito fácil. Você contorna a pedra e segue. É uma árvore grande, sobe nela, segue. Tem como passar por baixo, passa e segue. E os que vêm atrás? E caminham ao nosso lado. Nós nos preocupamos conosco mesmo, em fazermos essas ponderações, de facilitar também o caminho àqueles que vêm ao nosso lado ou na retaguarda. Então, sempre nos é necessário estas análises sinceras na resolução do problema, não apenas para nós, para também aqueles que compartilham a nossa caminhada. Eis a razão humana pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna, todos os tempos, todas as situações. Vamos atender aos imperativos do serviço divino que se localiza na nossa paisagem individual. Através de constrangimento. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Então, esse esforço para atender às questões que Deus nos coloca no caminho por amor, por carinho, por desejo sincero de aprender e não por imposição, não como se fosse um peso ou como se fosse um fardo, mas sim procurar ver estas questões como oportunidades. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo nos esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Vejam bem. Então vejam, meus amigos, o quanto estas reflexões de Emmanuel nos ajudam a compreender, e justamente considerando também o projeto reencarnatório, que nada na natureza há de inútil, tudo tem um objetivo, uma finalidade, também a nós, e também aqueles que compartilham conosco esta caminhada. Como no final do texto coloca Emmanuel, o cuidado com o rebanho de Deus que está entre nós, em torno, na proximidade, onde a providência divina ou então é preciso atenção, cuidado, exercício de tudo que vamos aprendendo com a doutrina espírita, para que possamos exercitar entre as quatro paredes do lar, na nossa atividade profissional, quando andamos pela rua, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, e também, obviamente, com o trabalho que a Casa Espírita nos proporciona, para que possamos
estarmos cada vez mais envolvidos enquanto ferramentas de Jesus, para que a regeneração do nosso mundo ela se instaure no nosso planeta, para que ele finalmente possa se tornar um mundo de regeneração, cuidando sempre que possível daqueles que estão à distância e fazendo a nossa parte também, mas sem descurarmos e nos esquecermos dos que estão em torno de nós, o rebanho que está no meio de nós. Obrigado, queridos, pela atenção. Até um próximo encontro, até a próxima semana com o capítulo 27. Grande abraço.